É nosso dia, companheiro, nosso é o trabalho. Depois de 64 para cá, quando começou a colocar a polícia lá dentro da empresa, aí a repressão era forte e o negócio era meio cruel. Porque eles não tinham dó de pegar o peão, bater, quebrar o braço, rasgar a camisa, como muito aconteceu lá. Aconteceu, por exemplo, com o Cicinho, né? Ia entrar para trabalhar 2 horas, eles bateram no rapaz, rasgaram a camisa, o rapaz não teve nem condições de trabalhar mais. Teve que voltar para casa. Isso deu uma grande repercussão dentro do ali perto, mas não tinha como denunciar fora, que na época você não podia estar denunciando nada. A coisa melhorou um pouco mais quando começou o trabalho de oposição, o trabalho da CUT, da oposição sindical. Aí eles tinham medo mais de fazer, mas antigo eles tinham umas carabinas, lá tinha os guardas, os negão lá, que era tudo policial, eles empurravam o peão com o coice da carabina lá. Muito, quando não, empurrava com a carabina mesmo, não era nem o coice, era querendo já, se apertasse o gatilho, dava tiro. Eles faziam isso, mas eu acho que era para intimidar. Eu até falei agora que eles não pediam, fazia aquilo lá e fazia questão que fosse divulgado, para dar exemplo para os outros peão não fazer mais aquilo, né? Por exemplo, não é bater no peão e esconder, falar que não. Eles faziam abertamente, na hora, por exemplo, 2 horas, 6 horas da manhã, entrava lá 1.500, 2.000 funcionários, né? De manhã. Que dá, quando eu entrei, trabalhava 2.800 funcionários. Fazia tudo isso no meio de todo o peão. O peão ficava de fora olhando, vendo o cara ser chutado no traseiro lá. Não tinha dó, não. Teve uma época, para a gente sair, eles faziam um corredor polonês, tinha que sair todo mundo naquele corredorzinho. E se eles cismassem que você está trazendo algum pedaço de ferro, um pedaço de cobre, eles paravam e te revistavam. Era a polícia, não era os guardas. O tenente botava a polícia, não era o guarda da fábrica. Quem revistava a gente era o próprio policial. R. Lauro Portugal era o cara que comandava tudo essa repressão lá dentro. Quando eles queriam, trazia a polícia para dar a volta. Eles andavam, o carro da polícia andava dentro da empresa lá, para cima e para baixo. O pessoal da oposição que ia panfletear, soltar panfleto lá, via como funcionava lá. Eu trabalhava numa ponte rolante, era uns 8, 10 metros de altura. O eletricista morreu lá em cima, eletrocutado, em alta tensão. Ficou deitado lá em cima, aí veio, tiraram, desceram ele na corda, para baixo, que é alto, tá lá para quem quiser ver, até hoje está lá o lugar. E botaram na ambulância e levaram foi morrer no hospital. Ó, o cara já tinha morrido lá em cima, desceram amarrado numa corda, botaram dentro da ambulância e era feito tudo junto com a polícia. O tempo que eu estava lá, trabalhei muitos anos, trabalhei lá 34 anos. Nessa laminação velha que a gente chama, eu trabalhei 28. Eu vi muitas mortes lá, mas nunca foi falado que o cara morreu dentro da fábrica. Ele botava na ambulância, levava embora, morria lá no hospital. Eu presenciei 3. O rapaz foi apertar o parafuso, escorregou. A chave era maior do que o sextavado, caiu dentro da correia e bagaçou. Ficou tudo no teto agarrado. Entrei na CIPA, viu? E cheguei a vice-presidente da CIPA, viu? Nessas mortes que aconteciam, a empresa sempre jogou a responsabilidade no peão, porque era descuido do cara, tá? Deu uma pauleira danada, viu? Na época, foi quando a oposição começou a frequentar a porta da empresa, eu comecei a militar na oposição, na época também tinha o Rodrigo, que era de Diadema, a gente começou a fazer um trabalho de oposição e tinha o Anísio, o Raimundo, o Zezinho, o Marculino, que já era militante do PT na época, viu? E foi quando a gente organizou mais ou menos a fábrica nessa época aí, viu? E chegamos até parar a fábrica. Então, a minha situação já foi um pouco diferente da do Zezinho, tá? Mas, com isso, não quer dizer que não tinha repressão. A repressão era violenta, como o Zezinho falou. O segurança dali perto, a maioria é tudo cara que veio do Exército, que serviu o Exército, viu? E que foi trazido lá pelo Lauro Portugal, é tudo de homem de confiança dele. Inclusive o Costa, por exemplo, é um deles, tá? E ele batendo em funcionário lá dentro, quebrar braço de funcionário, para eles era normal isso aí.
Até acho que fazia isso para poder dar exemplo para o resto da rapaziada, que era para a moçada não reagir, não fazer nada que não fosse do agrado deles. Então era mais ou menos essa linha aí a coisa. Eu trabalhei até em julho de 87. Quando terminou o processo eleitoral, o Medeiros tentou me levar para o sindicato para fazer parte da cúpula dele, eu não aceitei, e aí pediram minha cabeça. Tá? E aí a perseguição continuou mais tempo. Fui padre na igreja de Santo Alfonso nos anos 72 a 76. Um fato. Ali perto queria celebrar 35 anos, pediram para celebrar uma missa lá. Tá? A comunidade se reuniu, decidimos não. Tá? Vi que começou muita repressão em cima de nós. Terminou tudo isso, foram na igreja e pediram para o Raimundo tinha que sair daquela comunidade porque estava prejudicando o bairro da Água Funda. Mas ali perto, para mim, é um nome que mata na fábrica. Em 3 anos, como todo mundo sabe, 12 trabalhadores morreram de acidente de trabalho. Mas quando estava lá, quantas vezes escutamos, morreu mais um trabalhador, mais um trabalhador. Se a gente pudesse fazer uma pesquisa, um levantamento, quantos trabalhadores morreram durante 50 anos, olha, a gente ia ficar muito impressionado. Mata no bairro, na fábrica, no bairro, não só morte, quantos aleijados, doentes, seria tão bem, quantas pessoas trabalhavam lá, aleijados, doentes, tudo isso. No bairro, a poluição, gente morreu, quantas pessoas morreram da poluição? Pulmões, doenças, problemas de pele. Também uma fábrica que mata pela cooptação do sindicato. A diretoria do sindicato que se omitiu, que quando tinha acidente de trabalho, ia fiscais para interdir o espaço. Chegava o sindicato, liberava para continuar o trabalho. Matou. A DRT, também a mesma coisa. As delegacias de polícia, os BOs, tá? E a justiça que matou, pela justiça, que se omitiu diante de tantas repressões, de tantas mortes. Então, para mim, ali perto, é um nome que matou. A gente chegava, já tem os guardas, tá, em todos os lugares, a polícia. Tinha a polícia e tinha a diretoria do sindicato. O que eu escutei na frente dali perto, vai comer as hóstias em Roma, vai fazer isso. A Cida, tenha paciência. Pois é, a diretoria do sindicato fez o jogo dali perto. Houve mudança, início de mudança, com a atuação da oposição metalúrgica de São Paulo. Quando, em 78, quando eu vi aquela chapa, vocês estavam na chapa, não é? Zezinho Marcolino. E depois, quando, nos anos 80, com a oposição, junto com a CUT Sudeste, a Chapa 3, Carlúcio, é bom relembrar o companheiro Carlúcio, o Léo, que ajudou muito para esta mudança. E a greve de 86, que foi uma vitória, que foi um momento de libertação, o grito da libertação, da liberdade. Eu queria enfatizar, acho que uma das últimas mortes que aconteceu no companheiro, que teve lá, o companheiro Gregório, e que é bom lembrar o nome do companheiro, que hoje já está entre nós, o Carlúcio, que teve uma importância muito grande naquela greve da Liperte, e não, por que não dizer, na oposição metalúrgica de São Paulo. Tá? Uma fábrica que nem sequer fazia um boletim de ocorrência do companheiro que morreu dentro da fábrica. Viu? Naquele dia o Carlúcio, ele e o Chico Gordo, mas principalmente o Carlúcio, viu? Fez a fábrica parar, para metade da fábrica, que tinha 2.800 funcionários, acompanhar o enterro desse companheiro. Então, eu acho que esse nome desse companheiro tem que ser lembrado. Tá? É nosso dia, companheiro, nosso é o trabalho de nossas mãos, nossas as máquinas que movemos, nossos os produtos.